Vamos lá. Hoje, a CPMI se transformou naquilo que a gente sempre espera que ela se transforme. Hein? Sim. Um picadeiro, um circo, um horror, um circo de horrores. E quem fez com que a CPMI se transformasse nesse circo de horrores foi a senadora Lisiane, que é lá do distante Maranhão. Aliás, Henrique, que é amiga do Dino. Amiga não, é de cada, filhada, tudo isso do dia. O pessoal de fora não fala mais com a gente na rede social? Fala, tá falando. Mas da onde? Mas é que nós estamos no meio de uma notícia. Depois da notícia a gente vê. Sabe o que ele fez agora? Ele me chamou a atenção. Segue o roteiro, não é? Mas eu não quero seguir o roteiro, eu quero saber se as Então pessoas... eu sigo, ó. Vamos lá. Tá. Hoje foi ouvido na CPMI o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vasques, que negou acusações de que a fiscalização da corporação tenha interferido para evitar que eleitores chegassem às sessões eleitorais no Nordeste durante o segundo turno das eleições de 2022, perdão. Vamos ouvir o Silvinei Vasques. No segundo turno da eleição, direcionou a sua fiscalização para o Nordeste brasileiro. Isso não é verdade. Não é verdade porque o Nordeste brasileiro é o local que nós temos 9 estados, 9 superintendências, temos a maior estrutura da PRF no Brasil, a maior quantidade de unidades da PRF. No estado do Nordeste também se encontra hoje lotado, há muito tempo, o maior efetivo da instituição. É no Nordeste brasileiro também que está a maior malha viária de rodovias federais do Brasil, está no Nordeste brasileiro. O Nordeste brasileiro também, onde a gente tem a maior quantidade de acidentes com vítimas de todas as regiões do Brasil. É o Nordeste também que tem a segunda maior frota de ônibus do Brasil. Se a gente retirar a cidade de São Paulo da região Sudeste, o Nordeste é a região que tem a maior frota de ônibus ou vans do Brasil. O Nordeste também é onde, infelizmente, nas últimas 5 eleições, foram feitas a maior quantidade de prisões acerca de crimes eleitorais, nas 5 eleições. É no Nordeste também que a gente tem a maior registro de apreensão de arma de fogo, e devemos lembrar que na última eleição foi proibido, né, o trânsito e a aproximação de zonas eleitorais de pessoas armadas, mesmo aqueles que tinham porte. Então a PRF tinha também essa obrigação. E lembrar que as polícias ostensivas trabalham com georreferenciamento e estatística. Nós não somos uma polícia judiciária que tem algumas informações privilegiadas em razão da sua atividade. Então nós trabalhamos sempre em cima de georreferenciamento e em cima de estatística. Então, esse foi o Silvinei Vasques, que era o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Aí, por desmentir a tese da esquerda, a relatora da CPI do dia 8 de janeiro, Elisiane Gama, do PSD, afirmou que as respostas de Silvinei Vasques não convenceram nenhum dos membros da CPMI. Vamos ouvi-la. Você vê que na formatação, inclusive, ele não conseguiu responder isso, diz que quando ele via que estava um dado diante dele, ele sempre colocava que não tinha conhecimento disso, e nas ordens de serviço elas são muito claras. Houve um direcionamento para o Nordeste brasileiro. O volume inicial, onde foi apresentado de R$500 mil de extra, chegou a mais de 3 milhões de pagamentos de diárias, aonde foi totalmente direcionado esse valor, 99%, para os estados da região Nordeste brasileira. Ora, se eu tenho uma operação que eu vou tratar sobre o acompanhamento e equilíbrio do processo eleitoral, a eleição não só foi apenas no Nordeste do país, a eleição foram em todos os estados brasileiros. Então, há uma incongruência clara nessa fala dele, sobretudo no documento que nós apresentamos aqui na comissão. Vários outros documentos que nós recebemos informações, mas ainda não solicitamos, nós vamos fazer, inclusive, uma contraposição àquilo que ele coloca. Ele coloca que não tem informação, que não é verdade ou coisa parecida, mas a CPI ela tem poderes, na verdade, de requisição de documentos, e nós já estamos requisitando esses documentos, e não é porque ele veio hoje que não virá mais. Eu acho que se a gente tiver elementos que possam fazer essa contraposição, se for necessário, não há dúvida nenhuma que o chamaremos. Tá aí, hoje ela não gostou das respostas do Silvinei e aí ficou nervosa e começou a bater. Mas para a gente encerrar esse assunto, hoje, depois para a gente comentar,
Como não poderia deixar de acontecer, mais uma vez teve confusão. A discussão teve início quando a Elisiane Gama iniciou a oitiva e insistiu em questionar o depoimento sobre condenação penal de Vasques por ter agredido um frentista de posto de combustível, tendo inquirido a responder se a informação era falsa ou verdadeira. A Elisiane Gama disse ao deputado federal, delegado Éder Mauro, do PL do Pará, disse a seguinte palavra: cale a boca. Vamos ouvir a confusão. Presidente, veja, eu estou fazendo uma pergunta e nem estou pedindo que o depoente responda o que eu quero. Eu estou pedindo para ele não enrolar. Eu estou pedindo para ele falar, para ele responder o que eu perguntei. Agora, eu não vou permitir que um depoente venha para cá e tente tripudiar sobre esta relatoria. Fiz uma pergunta de forma clara, de forma direta. Eu espero que ele responda. E nem vou aceitar que parlamentar nenhum aqui tente cessear minha voz. Deputado Vossa Excelência nem é integrante desta comissão. Então, simplesmente se cale. Se cale, porque neste momento quem está falando aqui é a relatoria da comissão e eu não vou aceitar nem você nem ninguém. Vai gritar em outro lugar, aqui não, deputado. Vai gritar em outro lugar, aqui não. Respeite esta comissão. Cale sua boca. Respeite a comissão. Cale a boca. Presidente, eu não vou aceitar isso aqui na comissão. Cale a boca. Eu peço, deputada Elisiane. Vossa Excelência, eu não vou me submeter a esse tipo de agressão. Deputada, tenha paciência. Cale a boca, você. Os trabalhos estão suspensos pelo prazo de 5 minutos. Que saudade. Tá aí, Ogê. Você é chata demais, deputada. Por favor. Por favor. Ah. Esse é o resumo da CPI de hoje. De novo, por gentileza. Você é chata demais, deputada. Por favor. Por favor. Ah. Essa chata não é deputada. Ela é senadora da República, ela já foi deputada, eu já contei a história aqui, jornalista, não é? De São Luís do Maranhão, afilhada do seu Dino, né? O ministro, e foi colocada lá na CPI exatamente para esbulhar a intenção da CPI de buscar a verdade do 8 de janeiro. Então, ela, como tinha a possibilidade de ouvir o Silvinei, eu conheço o Silvinei, sabia? O Silvinei é filho de Dona Silvia e do seu Ney. Ele deve ser de Goiás, porque lá em Goiás que eles fazem essas coisas, né? Ele é de Santa Catarina. De Santa Catarina tem essa mania também, de juntar o nome do pai e da mãe. Então, Dona Silvia e o seu Ney. Você está sacudindo a cabeça? É verdade. Eu vou procurar aqui a árvore genealógica dele para ver se é verdade. É óbvio que eu estou brincando, né? Mas vamos procurar. Procurei. Como é o nome do pai e como é o nome da mãe do Silvinei. E o Silvinei foi lá e deu uma explicação de por que no Nordeste a Polícia Rodoviária Federal concentrou esforços. Mas acontece que eles sabiam que no Nordeste é que haveria a pintura de vermelho da bandeira brasileira no período eleitoral. E aí, óbvio que no Maranhão, eu já disse aqui e lembro, né, no Maranhão, quando o candidato, eu não sei essa última eleição, eu não tenho de cabeça, mas quando o candidato foi o Haddad meteu 74-26 no Bolsonaro, quando o Bolsonaro estava naquele boom de 2018. Então, imagine o Maranhão quanto é avermelhado. Eu não entendo muito bem por quê, sabia?